Algum tempo atrás, minha netinha, aquele que é avô sabe o que é ser avô, o que é ser avó, é ser pai, é ser mãe duas vezes. Minha netinha, curiosa a propósito dos assuntos espíritas, porque vez por outra está entre nós, na casa espírita, junto de outras crianças, e ela me perguntou: vô, o que é o espírito? O que é espírito, vô? Aí eu comecei a dar uma explicação a ela. Naturalmente, aquele que conhece as obras básicas de Allan Kardec recorre primeiramente ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ele vai buscar mais informações detalhadas a propósito do Espírito Eterno, a sua permanência, a sua imanência no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é o aspecto religioso do Espiritismo. Não vai deixar também de consultar a Gênese, que é o fundamento científico do Espiritismo com Allan Kardec. E é claro, ele vai ter conhecimento da manifestação dos próprios espíritos, espíritos que estão em situação abençoada, com a consciência tranquila, supostamente no paraíso, que é uma conquista do estado de espírito daquele que praticou o bem na terra, e aqueles que estão atormentados no suposto inferno, que é a consciência carregada de remorso, de dores por crimes cometidos. E eu respondi para a netinha, mais ou menos. Ela olhou para mim com uma carinha de quem não entendeu nada, embora, naturalmente, eu adequasse o meu discurso à idade dela, uma criança. Mas se for, não entendi. Aí eu cocei a cabeça: meu Deus do céu, aquele que expõe a doutrina espírita precisa falar a linguagem que esteja ao alcance daqueles que o escutam. Ele precisa ser bem-sucedido, passar a mensagem espírita de acordo com a condição daqueles que estão presentes no ambiente. Eu cocei a cabeça e disse: meu Deus do céu, o que eu vou falar para ela? E me veio uma inspiração, que aliás é uma forma de mediunidade pouco conhecida. Somos todos médiuns. Os livros dos espíritos, o livro dos médiuns assinalam que a condição da inspiração é também uma forma de mediunidade. É receber supostamente do nada algo que é de valia, que é necessário. Meu Deus, estou perdido na estrada, o Waze não funciona, não tem mapa, não tem ninguém, vou para a direita ou vou para a esquerda? Meu Deus do céu, o que eu faço? Estou sozinho, combustível está acabando, estrada vicinal. Aí eu vou pegar a direita, e vai direitinho no caminho certo, e vai descobrir, e vai dizer assim: ah, meu Deus, como eu sou inteligente, escolhi o caminho certo. Não tem nada de inteligente, foi a inspiração, uma forma de mediunidade que lhe facultou aquela informação, que lhe salvou o dia, naquela caminhada que estava ali perdido, com pouco combustível, mas alcançou o seu destino. Porém, orgulhoso, acredita a si mesmo a obtenção do caminho, quando na verdade lhe foi passado pela forma de mediunidade que é a inspiração. E brilhantemente eu respondi à minha netinha: vai, netinha, vem cá. Espírito é assim, é uma estrelinha que está no céu, é o espírito. E ele cai na terra, entra dentro do corpo da gente e a estrelinha está dentro de nós. E ela olhou assim com uma carinha de quem tivesse descoberto aí a pedra filosofal, não é? E ela olhou para mim e disse assim: e quando a gente morre, vô, a estrelinha sai e volta para o céu. Eu disse: brilhante, é isso mesmo. Espiritismo é doutrina reencarnacionista. Feliz aquele que consegue obter por palavras, por expressões, por analogias, explicações que alcancem a mente e o coração das pessoas, esclarecendo. O objetivo do Espiritismo não é converter ninguém ao Espiritismo. Não é esse o objetivo desta casa. Nunca o foi. O objetivo desta casa foi transformar aquele que entrasse pela porta estreita, que conduz às suas instalações, a oportunidade de ser uma pessoa melhor. É a oportunidade que a Congregação Maria Benta está me dando na noite de hoje. Quero, depois desta introdução singela, mas que expressa a nossa fé em Deus, a nossa fé na doutrina reencarnacionista,
Espiritismo com Allan Kardec é doutrina reencarnacionista. Eu não sou Afonso. Espera aí, tem alguma coisa errada. Está escrito aqui no currículo. Não, eu não sou Afonso. Eu quero corrigir o currículo que foi lido gentilmente pelo nosso dirigente Rezala. Eu estou Afonso. Eu estou Afonso. Eu não sou Afonso. Eu sou Espírito Eterno. Como expliquei a minha netinha, uma estrela, um ponto de luz, faísca que se desprende do divino, criação, princípio inteligente que atinge a condição na qual nós nos encontramos hoje e que ocupa um corpo de carne, um corpo material na Terra, para interagir com aqueles que estão ao seu redor. De início com a própria família, porque ali, família é célula máter da sociedade, é onde se encontram aqueles principais parceiros ou antagonistas nossos com os quais nós temos que conviver, alcançar a ligação fraterna, amorosa e, se for o caso, nos reconciliar. Ou, aqui deve ter alguma professora que vai me corrigir, reconciliar-nos, não é? Enquanto estamos a caminho, atendendo a solicitação que Jesus não manda, ele solicita, ele sugere reconciliação enquanto estamos a caminho. Eu quero aqui fazer uma homenagem, rezar ao nosso querido Richard Simonetti, escritor, palestrante, espírita, pesquisador, homem do bem, paciente. Vez por outra fazíamos aqui palestra, ainda faço. Ele talvez no mundo espiritual ainda faça as suas excursões no núcleo assistencial Bezerra de Menezes, o NABEM, lá na Vila Mariana. Ele também, vez por outra, aos domingos, ele estava conosco lá, trazendo as suas informações. Escritor prolífero, como se costuma dizer na área editorial, de muitos livros bons, livros muito inspirados, embora ele sempre dissesse: meus livros não são mediúnicos, são da minha lavra, da minha autoria, mas naturalmente inspirados pelos amigos espirituais que, penalizados com as minhas deficiências, insuficiências, tomam por vezes o meu pensamento e me trazem boas ideias, as quais transformam em livro. Um destes livros é aquele Plano B, assinalado pela dirigência aqui da nossa casa como tema para a nossa saúde, para a nossa exposição. Claro que eu não vou ser spoiler, eu detesto spoiler. Spoiler é aquele que você está saindo do cinema, né? Você paga um ingresso caríssimo, pipoca é um absurdo, não é? Mas você vai no cinema sem a pipoca, como é que fica, né? A sua companhia. E você está entrando no cinema, tem alguém saindo, diz: é uma pena que no fim morre todo mundo, o filme acaba, o terremoto acaba com toda a cidade. Você já entra passado no cinema. Porque o que lhe atrai, seja na cinematografia, seja na literatura, seja na arte poética, é o desfecho. Se você já tem o desfecho. Então eu não seria aqui, eu não faria isso com Richard Simonetti de forma alguma. Faria com Shakespeare, que todos conhecem, o final de Romeu e Julieta. Acredito que sim. Hamlet, todos devem conhecer. Então, expor sobre uma obra de Shakespeare não seria spoiler, porque são autores já de séculos atrás. Agora, Plano B de autoria do nosso querido, saudoso Richard Simonetti, em síntese, é um romance. É um romance muito atrativo, escrito de forma bastante agradável, coloquial, que coloca em suspense uma questão sentimental, amorosa, cujos meandros levam ao questionamento, ao entendimento, uma provocação sobre a reencarnação, os erros que cometemos aqui, e que pela bondade do Pai, pela imensa ternura e caridade do Pai Celestial, que é Deus,
Claro que não são esquecidos, porque os erros que cometemos precisam ser reparados. Aqueles a quem prejudicamos, nós precisamos indenizar. Mas o Pai Celestial, quando vê frustrados nossos planos reencarnatórios, programação reencarnatória, aí entra o nosso querido Francisco Cândido Xavier, com a sua mediunidade, sim, com a sua mediunidade, por intermédio do Espírito, Dr. André Luiz, programa reencarnatório. E quando nós assumimos compromissos no mundo espiritual, programa reencarnatório, e vamos nos deter sobre esse assunto, e chegamos aqui e de repente frustramos, porque temos o livre-arbítrio. De repente alguém pode estar sentado aqui, não gostei do tema e vai embora. É o livre-arbítrio. Nenhum de nós está atado a essa cadeira ou está aqui por força de uma camisa de força. Acredito que não. Viemos pela nossa livre e espontânea vontade. E nesse romance, plano B, do nosso querido Richard Simonetti, é quando falha o comprometimento assumido, programa reencarnatório, Deus, que é imensamente justo e bom, misericordioso, dá uma outra oportunidade para que aquelas mesmas criaturas, de certa forma, possam cumprir, se não de um jeito, mas de outro, e serem úteis e proveitosas a si mesmo na terra e àqueles que estão ao seu redor. Pela graça de Deus, é concedida a esta mulher, a este espírito na condição feminil do comportamento, retornar à terra. Ela retorna à terra e sofrendo uma recaída, porque todos nós estamos sujeitos a recair. Se não estamos devidamente curados, estamos falando do mal físico, mas a reflexão se estende também à questão, a reflexão do mal moral. Se não estamos curados, estamos naturalmente sujeitos à recaída. E minha mãe me dizia, recaída é pior que a doença, filho. Fique esperto e se cuide. E esta senhora, este espírito feminino, volta à terra com a missão de ter 5 filhos, casar, ter vida feliz e amparar aqueles que ela naturalmente havia desviado do caminho do bem. Mas ela vai resvalar no mesmo problema. Casada, entrega-se a uma vida paralela. Começa a repercutir em sua mente o comportamento desregrado da cortesã de outras encarnações. E ela, quando recebe a primeira gravidez, recorre ao aborto. A segunda gravidez, novamente, vai abortar. Na terceira gravidez, ela não tem dúvida. Ela vai abortar novamente. Na quarta gravidez e sucessivamente ela é levada a esse processo criminoso, porque eliminar a vida já está prevista nas tábuas da lei de Moisés, não matarás. Mas Deus é magnânimo e para todo erro nosso há um processo de conserto, de indenização. E ela chega à conclusão que está errada e diz, arrependida para o seu companheiro: eu quero ter um filho, não tenho sossego, nada do que eu tenho, nem o dinheiro, nem o prazer, nem a alegria me trazem a felicidade. Algo diz o meu coração, eu tenho que receber um filho. Ela vai a um médico competente, porque o dinheiro compra muitas facilidades, ela não entra na fila, e o médico lhe diz, infelizmente, a senhora causou danos à sua fisiologia pelas cirurgias abortivas praticou anteriormente, e a senhora está comprometida fisicamente, não tem condições. A esterilidade daqui para frente é a sua condição. Mas eu não posso ter filhos? Não terá. E ela se entrega à depressão, arrependida do mal cometido, pede a Deus que a perdoe. E por inspiração, que é uma intercessão divina em nossas vidas, ela vai pelos mecanismos inextricáveis. Os caminhos do Senhor não são tortos nem retos, eles estão sempre na direção certa. Ela vai chegar àquela casa onde os órfãos
sem pai, sem mãe, se entregam ao delírio do desejo de ter um lar. E ela vai tomar contato naquela casa, naquele orfanato, com 5 crianças pequeninas que se agarram a ela na primeira visita, despertando-lhe os sentimentos maternais. E ela não tem dúvida, ela vira-se para o marido, homem com recursos financeiros, mas poucos recursos morais, e diz: eu quero essas 5 crianças. Como se fossem ali, como se estivessem naturalmente numa prateleira à sua disposição, e para satisfazê-la e manter a harmonia doméstica, as 5 crianças são adotadas. Plano B: se não foi pelo nascimento fisiológico, natural e normal, o plano B fez com que aquela senhora, ainda na mesma encarnação, pudesse, de certa forma, embora tivesse capotado no meio do caminho, se recuperar e conseguir colocar a sua contabilidade espiritual em vida. Nosso caminho, de repente, um comprometimento assumido no mundo espiritual pode ser esquecido, menosprezado, colocado em segundo plano, mesmo porque as sereias cantam e os seus cânticos são sedutores. Quem conhece Ulisses, de Homero, sabe do que eu estou falando, o canto das sereias. E pode falhar nessa encarnação. E se Hippolyte Léon Denis Rivail, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec para assinar o Livro dos Espíritos e outras obras da codificação, que não poderia assinar com o nome dele, pois ele não era o autor. Ele era simplesmente o codificador, o editor, aquele que estava fazendo a coleta, a seleção, a revisão, a preparação, como nós costumamos dizer, na área editorial, adota o pseudônimo sugerido pelo espírito Zéfiro, que diz a ele: saúde. Mas não foi Zéfiro, fui eu, que disse saúde. O espírito Zéfiro vai dizer a Hippolyte Léon Denis Rivail: adote o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec? Mas e por que Allan Kardec? Porque fostes Allan Kardec numa reencarnação que tivestes na Gália Antiga, onde fostes um sacerdote. Aproveita o nome e coloca na obra da codificação. E assim foi, e foi utilizado o pseudônimo Allan Kardec para não confundir Hippolyte, que era eminentemente respeitado como intelectual das atividades parisienses, inclusive membro de instituições científicas, filosóficas e pedagógicas, com o Espiritismo, pois ele não é o autor do Espiritismo. O Espiritismo é uma revelação divina que chegou até nós por intermédio da mediunidade. E se Kardec falhasse por algum motivo, se ele, por algum impedimento, não estivesse em condições de dar cumprimento à sua missão, ali na França havia alguém, plano B, preparado para assumir o seu lugar de imediato e cumprir a risca o determinado pelo plano maior, a saber, o Espírito da Verdade, o próprio Jesus Cristo, trazer o Espiritismo à luz na França, naquele momento que estava agendado para que a humanidade tomasse conhecimento do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, plano B. O que é o plano B? Se algo não dá certo, se surge um impedimento, uma contrariedade, o carro quebrou, como é que nós vamos viajar? Diz o pai de família: o carro quebrou, falei com o mecânico, mas o que acontece? Só vai ficar pronto segunda-feira. Ele falou: não libera o carro do jeito que está, porque pode haver algum problema, e por dever de consciência, nosso mecânico, olha lá, hein? Olha que mecânico, hein? Só vai liberar o carro na segunda-feira. O que a gente vai fazer? Vamos cancelar a viagem. De jeito nenhum, vamos alugar um carro. Mas eu nunca aluguei. Disse: vamos até a locadora.
E resumo da ópera: a gente vai até a locadora, consegue um carro mais ou menos parecido com o nosso, paga uma determinada quantia, plano B, viajamos com a família. Normalmente, superamos um impedimento. O objetivo destas nossas referências, a partir da inspiração trazida por Richard Simonetti, é justamente transmitir de forma consoladora, que o Espiritismo é consolador. O Espiritismo nos conscientiza de que todos nós aqui presentes, sem exceção, trazemos o rótulo com defeito. E que estamos reencarnados na Terra para nos consertarmos uns aos outros. O Espírito Emmanuel, por intermédio da Santa Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, saúde. Espero que não seja alergia da minha pessoa. Ele disse: somos professores uns dos outros. Eu sou o seu professor e o senhor é meu professor. Nós vamos nos ensinando na convivência, seja no aspecto da vida doméstica, vida profissional, com os amigos, no dia a dia, no lazer. A convivência, ela gera um agaste, um desgaste, muitas vezes, e que vai polindo a nossa personalidade e eliminando daquilo que carregamos de forma muito personal, muito individual, vícios, óbices, como gostam de dizer os espíritas, obstáculos que nos impedem de ser melhores. Nosso lar retrata de uma forma bastante verdadeira e sensível o que seja o projeto de reencarnação, do qual todos nós somos partícipes. Se nós estamos em condições de equilíbrio espiritual, moral, nós vamos participar do processo, do plano, processo que leva ao programa reencarnatório. O programa reencarnatório é um documento base onde estão responsabilidades, deveres, obrigações, cenários. Não se trata de um determinismo, ou seja, no dia tal, às tantas horas, vai cair um piano na cabeça de fulano de tal e ele vai desencarnar. Não é isso. O programa reencarnatório é estabelecer um projeto de vida. E trazemos como exemplo este caso deste homem que, por motivos atávicos, em encarnações anteriores, não foi capaz de colocar a pleno serviço do próximo a condição brilhante de intelectualidade que ele tinha. Então ele pede: mentor amado, eu peço, quero retornar à Terra na condição de professor universitário, que tenha naturalmente capacidade, recursos. Vou precisar de biblioteca, vou precisar de aparato, pretendo me dedicar com exclusividade ao ensino, levar aqueles que serão os meus alunos o brilhantismo, sacudir-os, fazê-los pensar melhor, adquirir sabedoria. E o mentor lhe diz: abençoada missão, que Deus, nosso Pai, permita que você reencarne e seja este professor dedicado, esforçado, idealista. E como o tempo passa, vamos fazer aqui aquela técnica de acelerar o tempo. Ele reencarna na Terra, é professor, brilhante, os alunos o adoram, mas ele reclama: o salário é tão pouco, ganha-se tão pouco aqui, e eu perco tempo com todo esse pessoal, poucos me ouvem, eles me adulam, gostam de mim, mas eu gostaria de viajar, fazer viagem, preciso de muito dinheiro. E ele acaba se envolvendo em negócios escusos, em negócios desonestos, para ganhar dinheiro e poder viajar pelo mundo à vontade, levar o conhecimento, expandir
a sua obra precisava de muito dinheiro, ele consegue, de forma desonesta, se acompliciar com aqueles que tinham um golpe para dar, e ele, com a cabeça inteligente, contribui para que aquilo se realize. Ganha dinheiro, mas é descoberto, é preso e é condenado. E se arrepende, porque perde todos os amigos, perde todos os alunos, perde o respeito da sociedade e vai para a prisão. O mesmo professor idealista vai para a prisão. Na prisão, ele se arrepende de tudo e pede a Deus que o abençoe, que o ilumine, que o perdoe, porque ele tinha tudo nas mãos, mas deixou-se seduzir pela desonestidade. E eis que Deus, nosso Pai, coloca em ação para aquele homem, aquele professor brilhante, que é prisioneiro, que está na prisão, condenado, envolvido num processo escandaloso. Ele, na prisão, inspirado, uma inspiração que lhe vem do alto, transforma, pedindo naturalmente licença pelo bom comportamento, que ele vai espelhando, ele conquista a simpatia do diretor responsável da penitenciária e estabelece uma sala onde ele vai ensinar filosofia, ele vai ensinar ciência, línguas e religião a todos aqueles que desejarem compartilhar com ele estes momentos. E de repente, pela sua facilidade de expressão, pelo seu brilhante raciocínio, a sala de aula está lotada. E ele recupera ali, na prisão, prisioneiro fisicamente, mas com o espírito liberto, ele passa, plano B, ele passa a distribuir o conhecimento que ele deveria, inicialmente, distribuir aos alunos na faculdade, no ensino universitário, ele passa a exercitar na prisão, colocando assim, tanto quanto possível, a sua contabilidade espiritual em dia. E para tanto, imaginava veículos, artefatos que criados pelo homem pudessem conduzir o próprio homem a alturas maiores, a circunvoluir ao redor da terra. E ele imaginava, estudava e tinha planos espetaculares, um foguete capaz de avançar o céu a mais de 1000 km por hora, uma velocidade fantástica naquela época. E ele percebe que há muita indiferença em relação aos seus planos, mas aqueles que dominavam a política e que tinham por objetivo o domínio do mundo, sensibilizaram-se diante daqueles planos e associaram esse moço que se deixa subverter por aquela verdadeira crença que se transformava numa religião que levou o povo alemão ao desfalque de todas as esperanças, porque a derrota na Segunda Guerra Mundial ainda dói no coração do povo alemão. Terrível erro que os alemães cometeram, querendo dominar o mundo. E aquele moço deixa-se seduzir e entrega os seus planos àqueles algozes da liberdade, àquelas criaturas que desejavam não alcançar as estrelas, nem devassar o espaço, mas construir foguetes, aeronaves capacitadas para levar em seu bojo armas fulminantes, atravessar o espaço em velocidade assombrosa e causar danos às principais potências mundiais. E esse moço vai lá e coloca o seu intelecto a serviço do mal. A Alemanha perde a guerra. O mecanismo criado pelo homem é colocado ao chão. Desmorona o império que seria, segundo o próprio comandante destas criaturas, este nosso império irá durar mais de 1000 anos. Caiu por terra em poucos anos. E esse jovem, que já não era tão jovem, desiludido, aborrecido, frustrado, porque não havia mais
vazia, que tinha sido usado por aquelas criaturas para a construção de artefatos que, graças a Deus, não chegaram a exercer o seu poder. A guerra terminou antes. Mas o plano B, Deus tem o plano B. A mão de Deus, eu costumo dizer, a mão de Deus, quando se deposita sobre nós, ela nos conduz, nos reconduz. Este mesmo jovem vai para os Estados Unidos, onde vai fazer parte de uma equipe de cientistas associados aos mesmos princípios, para construir o primeiro satélite, o primeiro foguete que vai colocar ao redor da Terra a inteligência humana e vai avançando até a conquista da Lua. Portanto, inicialmente a serviço do mal, derrotado o mal, frustrado, certo de que não haveria mais condições de trabalho, este jovem, que já não era tão jovem, já era um adulto, castigado pelo destino, pelas frustrações que o destino traz a todos nós, ele é reconduzido aos Estados Unidos, onde passa a fazer parte de um plano bastante ambicioso, que efetivamente vai levar o homem ao espaço. Nós estamos falando da NASA, do projeto aeroespacial norte-americano. Nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, se fosse necessário. O plano B poderia ser até um seminário dado aqui na casa, com vários participantes, palestrantes, trazendo cada um sua vivência, experiências, obtidas inclusive a partir de relatos extraídos da literatura, onde isso acontece com frequência, o plano B. Mas nós terminamos aqui a nossa breve reflexão, recorrendo aqui aos benfeitores da luz, que aqui estão nesta casa, nesta noite, para nos consolar. Se eventualmente algum de nós, aqui neste momento, que veio trazendo uma ambição, um desejo, uma proposta, seja profissional, seja religiosa, e eventualmente fracassou, porque fraquejou, porque se deixou levar pelas ambições terrenas, pelo poder de fascinação do dinheiro, ou o poder por si mesmo, que exerce grande fascínio sobre o homem, ou talvez falhou porque deixou-se levar pelo desejo de obter prazer onde deveria trabalhar. Não vamos nos entregar ao desânimo. Nós vamos orar a Deus, nosso Pai, pedir ao Pai Celestial que a sua santa mão, por assim dizer, porque Deus é a causa primeira de todas as coisas, naturalmente Deus não tem mão, é apenas uma forma alegórica de nós nos referirmos ao poder de Deus. Que Deus possa pousar a sua mão sobre nós e nos abrir as portas do plano dele. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal capaz de me fazer mal será o mal que eu fizer para outra pessoa. Porque o mal que eu fizer para outra pessoa me fará um homem mau. E, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus,